Aleluia. É muito bom nos reunirmos para adorar ao Senhor. É muito bom sabermos que temos um Deus que fala conosco. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que algo de comum todos nós temos. Estamos passando aflições desse mundo. Não tem nenhum de nós aqui que possa dizer: eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhuma aflição. E por isso o Senhor Jesus deixou a igreja de pé. Até o fim nós teremos a palavra de Deus e a oportunidade de reunirmos-nos como família de Deus para buscarmos a resposta dele para a nossa vida. Amém? O Senhor Jesus, certa vez, ele reuniu seus discípulos e ele começou a conversar com seus discípulos sobre algumas situações que iriam acontecer. E o Senhor Jesus começou a dizer para os seus discípulos: vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser detestados, vocês vão perder seus bens, vocês vão ser atacados. E o Senhor Jesus começa a relatar um monte de aflições que os seus discípulos iriam passar. Mas no meio de tudo isso, o Senhor Jesus disse para eles que eles não estariam sozinhos. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa noite. Nós não estamos sozinhos no meio da tormenta, no meio da aflição. Nós não estamos sozinhos no meio dos furacões da vida. Nós não estamos sozinhos no meio das adversidades. Nós não estamos sozinhos quando os pesos vêm sobre os nossos ombros e parecemos que estamos carregando uma tonelada, uma prancha de concreto sobre as nossas costas. Nós não estamos sozinhos, nem somos anormais por sentirmos as dificuldades emocionais da vida, por passarmos pelas dificuldades físicas, por atravessarmos dificuldades financeiras, por atravessarmos conflitos existenciais e dificuldades espirituais também, dificuldades de sentirmos a presença de Deus, dificuldade de nos relacionarmos com Deus, dificuldades de discernirmos os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós não somos anormais por isso, nós somos todos normais, todo ser humano passa por isso. E o Senhor Jesus, já sabendo de tudo isso, ele conversando com seus discípulos, ele estava falando isso com eles. E tudo isso me faz lembrar de uma coisa: nós vivemos aqui nessa terra em alta pressão. É ou não é, igreja? Nós passamos pressões altas em todas as áreas da nossa vida. Então o ambiente da nossa vida é um ambiente de alta pressão. E o Senhor Jesus sabia disso. E ele, conversando com seus discípulos, ele disse lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, o Senhor Jesus fez uma declaração que veio com muita propriedade e intensidade no coração dos seus discípulos. Evangelho de João 16, 33. No final do capítulo 16, o qual o Senhor Jesus relatou todas essas realidades para os seus discípulos, ele disse assim para eles: tenho-vos dito essas coisas. Qual eram essas coisas? Isso que eu relatei para vocês, essas pressões, essas altas pressões que os discípulos viveriam. E aí ele disse: para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Parece um paradoxo. O Senhor Jesus fala de um monte de adversidade e de aflições, e aí ele diz: eu tenho dito essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Como, Jesus? Se o Senhor está falando de tribulação. E aí ele reafirma: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu acho que os discípulos queriam ouvir ali uma resposta, mas eles não ouviram uma resposta, eles ouviram uma promessa. A promessa, ela vai muito além do que a resposta. A promessa, ela nos dá a plataforma de vida. Às vezes você está desesperado, angustiado com um problema, e você quer que Deus te responda sobre aquele problema. Mas a palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 37:5,
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Então a promessa já foi dada. Se eu estou aflito com alguma circunstância, eu tenho que entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele e saber que Ele vai fazer todas as coisas. Agora, o fato de entregar o meu caminho, o fato de esperar e de confiar no Senhor, não me absorve da alta pressão que eu tenho que enfrentar para alcançar e encontrar a resposta final do Senhor no meu processo. E a resposta do Senhor, ela vem completa. Mas para que eu chegue até a resposta do Senhor, eu tenho que passar por todo o processo. E isso é igual a suportar a alta pressão. Por isso que o Senhor Jesus disse para os discípulos: olhem para mim, em mim vocês terão paz. No mundo a realidade é aflição, mas eu venci. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Se o Senhor Jesus venceu, e se Ele está com você, isto é igual a certeza que você vencerá também toda a pressão que você está enfrentando. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E no versículo 22 do mesmo capítulo 16, voltando uns versículos acima, o Senhor Jesus disse, no meio da conversa com os discípulos: agora também, vós agora na verdade tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-vos-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vai tirar. 22. Vós agora na verdade tendes tristeza, mas eu tornarei a ver vocês. Sabe o que isso me faz entender? Que nós estamos dentro de um processo que envolve encontrar o Senhor Jesus. E para encontrar o Senhor Jesus, nós temos que romper limitações que diante de Deus estão, diante de nós estão. Algo tenta separar você de Deus o tempo todo. Algo tenta afastar a sua vida da presença de Deus o tempo todo. E o que são isso? Isso são as realidades da vida. A vida é como o oceano, é como o céu. A vida é um processo que, para ser atravessado, tem que ter musculatura, tem que ter força. O Evangelho de Jesus na sua vida propõe te trazer força para você atravessar isso tudo. Os problemas não precisam ser tirados da sua frente. As circunstâncias das quais nós atravessamos não precisam ser fáceis. Não precisam, sabe por quê? Dentro de nós tem uma certeza de triunfo a despeito de qualquer adversidade que passemos. E nós precisamos confiar no Senhor. E quando eu falo de altura e de profundidade, eu penso em uma coisa: tanto em cima como embaixo, a pressão é alta. Se você tiver capacidade de fazer um voo em uma asa delta, em um parapente, você vai ter uma limitação de altitude. Porque se você passar daquela altitude, o seu pulmão não vai aguentar pressão e você vai morrer na hora. Dentro do avião, por que nós voamos a 15, 20, 30, 40, 50 mil pés de altura, que são 50 mil metros, 30 mil metros de altura? Por quê? Porque ali dentro daquela aeronave tem todo um controle de pressurização. Então, eu estou protegido por aquele sistema. Mas não tem como eu desenvolver a minha capacidade de atravessar a alta pressão das alturas se eu não estiver protegido. Na profundidade é a mesma coisa. Mas na profundidade existe um processo aonde eu posso, aos poucos,
desenvolver a minha capacidade de suporte da pressão, o que não é igual nas alturas. Quem está entendendo, fala amém. Quando tem um mergulhador, ele vai mergulhando uma certa profundidade, ele suporta até 2 metros de profundidade. Se ele for mergulhando todos os dias até aquela profundidade, ele vai treinando e ele vai conseguir alcançar uma ampliação da sua caixa torácica. E daqui a pouco ele está alcançando 3, e daqui a pouco ele está alcançando 4, e daqui a pouco ele está alcançando 5. E no mergulho é possível eu ampliar minha capacidade de respiração na alta pressão da profundeza. Mas na alta pressão da altura, eu não tenho capacidade de desenvolver isso. E a palavra de Deus diz no Salmo 139, dos versículos 7 até o versículo 10. E o salmista diz o seguinte, Salmo 139, versículo 7 ao 10. Olha o que ele diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no Seol ou no abismo a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, profundidade. Se eu disser, ocultem-me as trevas e torne-se a noite em luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então o salmista, ele teve essa percepção: se eu subir ao alto céus, tu está. Se eu descer a profundidade do abismo, não só a profundidade do abismo, mas fizer na extremidade da profundidade do mar a minha cama. Você consegue perceber que o salmista está denotando aqui uma permanência na profundidade? E olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Romanos, capítulo 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento da ciência de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Onde estão as riquezas e a sabedoria e o conhecimento de Deus? No alto ou na profundidade? O que o salmista disse? Se eu fizer a minha cama no abismo, ou se eu chegar até a profundidade do mar, ali tu estás também. Isso nos mostra que para nos relacionarmos com Deus, nós precisamos saber sobreviver na profundidade. E o que isso tem a ver com alcançar a paz no mundo de aflições? A paz alcançada no mundo de aflições, como o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só é vencida essa aflição quando conseguimos penetrar na profundidade do relacionamento com Deus. Se você viver na superficialidade do relacionamento com Deus, você não vai alcançar a paz que transcende as aflições dessa vida. Porque a riqueza, a sabedoria, o conhecimento de Deus está na profundidade. Oh, profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos, insondáveis os seus pensamentos. O que é perscrutar? O que é sondar? É procurar no profundo, é cavar para achar. É como o petróleo, é como a pérola, que estão escondidos debaixo de milhares e milhares e milhares de litros d'água.
e que precisa se ser perfurado. Jesus estava dizendo para os seus discípulos naquela conversa: eu venci o mundo porque eu tive um relacionamento profundo com Deus. Eu venci o mundo porque eu saí da superficialidade do relacionamento com Deus. Queridos e queridas, nós precisamos acordar e entender que Deus é muito mais do que regras. Eu posso ou eu não posso. Deus quer trazer ao seu coração o discernimento da vontade dEle para a sua vida. E você precisa mergulhar na profundidade desse relacionamento com Deus. Você precisa ampliar a sua capacidade de respiração no fundo. Isso é igual a suportar viver as aflições dessa vida sem esmorecer na sua fé. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu estou feliz, amanhã eu não estou. Hoje a situação está de acordo com a minha vontade, eu estou bem. Amanhã não aconteceu como eu queria, eu estou mal. Isso é superficialidade de relacionamento. Quando alcançamos a profundidade em Deus, as pressões virão sim. Mas lembre-se, você tem fôlego preso aqui dentro do peito para respirar dentro da adversidade. Está tudo mal, eu estou adorando a Deus, porque eu entendo a vontade de Deus para a minha vida. Os demônios estão se levantando contra a minha vida, estão me atacando. Bateu o carro, a enfermidade veio, enfrentei rebeldia com o filho, prejuízos do trabalho, pessoas que eu amo se perdendo, os meus desejos sendo frustrados, os meus sonhos acabando, as minhas necessidades urgentes não sendo atendidas, o fôlego parece que falta, é ou não é, igreja? Parece que falta respiração, parece que estamos sendo sufocados. Lembre-se, ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Você pode aplaudir o Senhor. Que nos leva para o fundo, para ampliar a nossa capacidade de respiração lá embaixo. O termo aqui em Romanos 11:33, profundidade da sabedoria. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. Esse termo profundidade, ele está associado ao termo poder de suportar a pressão, que traduzido do grego é epifimia, fôlego profundo. Porque o apóstolo estava escrevendo que tem um lugar fundo, como o salmista Davi escreveu no Salmo 139, se eu fizer a minha cama na extremidade do oceano. Você consegue perceber isso? Existe um lugar escondido, existe um lugar acessível para poucos, que está na profundidade. E esse termo traduz isso quando ele diz epifimia. E epifimia significa fôlego profundo. Ou seja, quando o limite da maioria acabou, é que está começando a minha capacidade de mergulho. Quando os normais não suportam mais, eu digo, eu posso descer mais, porque eu tenho epifimia, o meu fôlego é profundo. Quando todos
estão abrindo a sua boca e amaldiçoando a nação brasileira, porque vivemos uma crise e parece que nos falta oxigênio. Você, crente, lavado e remido no sangue de Jesus, que tem relacionamento profundo com Cristo, diz: Deus é o Senhor do Brasil, com crise ou sem crise, eu suporto a pressão. Aleluia! Eu desço mais fundo, eu vou mais lá embaixo, porque tem uma pérola escondida no fundo desse oceano. E essa pérola é o relacionamento com o Senhor Jesus. A minha capacidade, ela é ampla, mas para expandir a capacidade, nós precisamos, como eu disse, treinar e desenvolver. E Jesus desenvolveu isso na vida dele. Por isso ele suportou a cruz do Calvário. Por isso, quando ele era subjugado, humilhado, rejeitado, odiado, ele perdoava, ele amava, ele avançava. Ele não se limitava por problemas dessa vida. Não que Jesus fosse insensível, pelo contrário, ele tinha sentimentos. Quando seu amigo Lázaro morreu na cidade de Betânia, ele viu o desespero de Marta e Maria, ele viu todo aquele povo desesperado com a morte daquele homem. Ele chorou por compaixão dos seus amigos. Ele tinha sentimentos, mas ele tinha um relacionamento tão profundo com Deus, que quando ele viu o limite da vida, ele rompia a barreira e ressuscitava os mortos. A Bíblia nos relata alguns velórios que Jesus participou. E todos os que a Bíblia nos relata, Jesus mudou a história do velório, porque o morto voltou para a vida. E por que o Senhor Jesus tinha isso? Porque Ele vencia o mundo através do relacionamento com o Pai. E nós vamos entender agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a partir dos versículos 38 ao 34. Qual é a carta magna? Qual é a instrução máxima para ampliarmos o nosso fôlego de respiração, para suportarmos as pressões dessa vida? Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ao que lhe disse o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste, que ele é um e fora dele não há outro. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Já deixa Miqueias capítulo 6, versículo 8 na tela para mim, por favor, Henrique. O Senhor Jesus foi questionado por um doutor da lei, que vivia de cumprir regras. E cumprir regras, como eu disse para você, é ter um relacionamento superficial com Deus. Muitas vezes cumprimos as regras daqui para fora e daqui para dentro. Muitas vezes viemos para a igreja sem vontade de vir.
Muitas vezes odiamos alguém no coração, mas falamos que amamos com as palavras. Muitas vezes desejamos o errado, mas fazemos o que é certo aos olhos dos outros. Isso é superficialidade, porque Deus conhece o nosso coração. Jesus não está interessado na nossa aparência, Ele está interessado na nossa essência. Por isso Ele falou: amar ao Senhor Deus de todo o seu entendimento, ter Ele como único Senhor, e amá-lo com todas as suas forças. Quantas vezes amamos mais os nossos bens do que Deus? Quantas vezes nos tranquilizamos das nossas pressões em coisas do que no Senhor da nossa vida? Todas as vezes que algo nos traz paz, que não é Jesus, nós cometemos idolatria. Porque Ele é o único Deus da nossa vida. Ele quer ocupar esse lugar no nosso coração. E quando Ele ocupa esse lugar no nosso coração, nós perdemos o egoísmo, nós perdemos o ódio, nós perdemos a arrogância, nós perdemos a vanglória, nós perdemos a mentira. Não porque nós somos mais bonitos do que os outros, não. É porque tudo que nós fazemos é para agradar Ele. Se nós não fazemos o mal, é porque nós queremos agradar ao Senhor. Se nós perdoamos aquele que nos fere, é porque nós queremos agradar ao Senhor. Porque tem momentos que nós somos feridos profundamente, e a hipocrisia é dizer: não, eu não senti. Quando é traído, quando mentem ao seu respeito, quando te roubam, quando te prejudicam, quando te oprimem, quando violentam a sua alma, o seu corpo, a sua mente. Como amar um próximo quando ele está se tornando um monstro diante da minha vida? Porque o Senhor Deus nos mandou, e nós queremos obedecer ao Senhor. Isso é pressão. Isso é ampliar a nossa capacidade de fôlego para suportar a pressão. Como eu disse, só amplia-se a capacidade de fôlego na profundidade, não nas alturas. Sabe por quê? Para as alturas nós seremos levados. Para a profundidade nós podemos ir. Mas quando nós chegarmos no fundo, seremos arrebatados para as alturas com Cristo nos ares. Aplauda o Senhor. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ouvi agora o que diz o Senhor. Capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou: ó homem, o que é bom, o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benevolência, e andes humildemente com o teu Deus. Isso é o que o Senhor quer de cada um de nós, que pratiquemos a justiça, que amemos a bondade e andemos com humildade na presença do Senhor. Essa profecia de Ezequiel se conecta com a palavra do Senhor Jesus: amar ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas. O que é isso? Praticar a bondade e a justiça, e ao próximo como a ti mesmo. Amar a bondade e andar em humildade. Queridos, esse é o segredo da profundidade. Abrir mão das suas vontades próprias e viver a vontade de Cristo. E o que Cristo viveu? Deixou a sua glória, desceu,
Filipenses, capítulo 2, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou a si mesmo, tomando a forma humana, morrendo a morte e morte de cruz. Onde Deus está, queridos? Em cima ou embaixo? Onde Deus está? Em cima. Mas para que o Senhor Jesus se tornasse o nome que está acima de todo nome, o que Ele teve que fazer? Descer. Até qual profundidade? A sepultura. Jesus Cristo não só desceu nessa terra, Ele desceu nessa terra e foi assassinado pelos habitantes dessa terra. E é assassinado todas as vezes que o ser humano prefere o pecado do que a glória de Deus. Mas Ele foi colocado na sepultura. Mas no terceiro dia o que aconteceu? No terceiro dia o que aconteceu? Ele ressuscitou! Aplauda o Senhor que vive! Efésios capítulo 4, versículo 10. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Vamos ler de novo? Aquele, versículo 10. Mais uma vez, aquele que desceu é o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e Ele está nos esperando lá. Aleluia! Sabe por quê que o pulmão não amplia na pressão das alturas? Porque as alturas é ambiente dos aprovados. Os reprovados não subirão às alturas. E qual é o campo de treinamento e de batalha para ser aprovado? O mar da vida, aonde nós devemos descer, onde nós devemos tapar a respiração e descer, e descer, e descer. Meu amado, a pressão está difícil, a chapa está quente, aguenta! Ele está aí dentro dessas águas com você. Ele nunca abandonou um guerreiro em batalha. Ame agora, perdoe amanhã. Ame depois, perdoe depois. Tenha Deus como seu tudo. Glorifique a Deus em todo tempo. Que o seu andar seja santo, que as suas vestes estejam brancas, que tenha óleo de unção sobre a sua cabeça. Antes te batam, te machuquem e te prejudiquem, do que você perca a ampliação da sua respiração no mar das adversidades da vida. Alta pressão pode ser suportada com o fôlego do Espírito dentro de você. A sua respiração é Jesus, porque Ele foi aquele que desceu, mas que subiu. Mas não foi só no céu, acima dos mais altos céus. E aí o versículo 11 do capítulo 4 de Efésios vem nos dizendo o que Ele fez depois que Ele subiu. E Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas,
outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Oh, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus! Ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, inconstantes e acrescentos superficiais, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aplauda o Senhor. Aquele que nos ama. Por isso ele disse em João 16, 22: agora vocês estão entristecidos, mas vocês me verão de novo e vos alegrareis comigo. Está difícil aí no fundo, querido. Está difícil aí no fundo, querida. Está difícil? Desiste não. Aguenta essa pressão. Desce mais um pouco. Desce mais um pouco. Esse fôlego vem de Deus. Amplia essa caixa torácica. Deixa essa musculatura espiritual crescer. Não reclama, não perde arrego. Não desespera. É no fundo que a gente cresce. O nosso destino é nas alturas, mas a profundidade é onde está a riqueza e a sabedoria de Deus. Porque Deus desceu. Ele desceu primeiro. E quando Ele desceu, Ele deixou oxigênio espiritual para todos os que quiserem descer também. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Desça, querido. Abra mão das suas vontades. Lance fora os seus medos. Acredita em Deus. Coloca João 16, 22, Henrique, por favor. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu tornarei a ver vocês, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém tirará. O diabo não aguenta ouvir isso. Por isso que ele tenta te pressionar, te sufocar. Sabe para quê? Você suba, me tira daqui. Não, fica embaixo. Porque quando acabar esse tempo de prova, você será sacado no arrebatamento. Lá está o teu tesouro. Crente, suporta alta pressão. E você vai descobrir uma coisa: quando Jesus vier te arrebatar do fundo, você vai estar mais forte que o Michael Phelps. Você vai estar com uma caixa desse tamanho. Por isso que eu canso de profetizar: o meu corpo espiritual é sarado. Essa barriga é coisa da carne. Nós voaremos pelas nações da terra. A minha Bíblia diz que o meu rei vai governar as nações da terra de Jerusalém, e nós julgaremos as nações da terra com ele.
A minha Bíblia diz que ele subiu nas nuvens dando tchau para os discípulos. Você acha que quando Jesus reinar de Jerusalém, eu vou viajar lá para a América Latina de avião? Não, eu vou viajar nas asas do Espírito. Eu vou chegar lá! Porque o seu lugar é no céu. Mas para chegar lá, você tem que vencer a profundidade. E lá no profundo, os braços do Pai vão te envolver. Se coloque de pé. Efésios capítulo 4, versículo 10. Equipe de louvor, pode ficar aqui por gentileza. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele desceu, ele subiu, ele amou, ele perdoou. Ele só quer que você faça a mesma coisa. Não fique queimando neurônio. Como vou resolver o meu problema? Queime neurônio em como vou agradar o meu Messias. Ele só quer que você faça o que ele fez, para que você tenha o destino que ele teve. Governar em cima, suportar embaixo, alcançar a paz, independente da circunstância.